A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Foco na Lição. Hoje estudaremos a lição 3 da nossa revista Betel Dominical, a importância da perseverança. Texto áureo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Verdade aplicada: nunca esperemos agradar a todos, senão ficaremos escravos da opinião alheia. Procuremos agradar a Deus em Jesus Cristo. Nossos objetivos são, primeiro, apresentar os princípios empregados por Neemias. Segundo, identificar a motivação e a inspiração de Neemias em seu trabalho. E por último, ensinar como devemos reagir às críticas. Nosso texto está baseado no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 1 a 4. Nós temos um motivo de oração. Eu sugiro a você, professor, que trabalhe esse motivo de oração. Se ainda não faz, passe a fazer. Tire um tempo, mais ou menos na abertura ou mesmo no encerramento, para fazer uma oração. E o pedido desta lição é orar para Deus guiar os líderes das igrejas e também os cristãos. A nossa introdução é assim: assim como acontece conosco, Neemias também enfrentou algumas dificuldades no cumprimento de sua missão. A presente lição tem a finalidade de nos mostrar como Neemias superou essas dificuldades e como ele saiu vitorioso ao final. Ponto 1. Os princípios empregados por Neemias. O escritor J. Welk afirma que líder é aquele que empenha para que as pessoas não só compreendam a visão, mas também que a vivenciem e a respirem. E para entendermos melhor esta máxima, o comentarista nos convida a refletirmos sobre 3 princípios, a saber: o princípio da prioridade, o princípio da cooperação e o princípio da comunicação. Um dos aspectos relevantes para Neemias obter êxito em sua empreitada foi o princípio da prioridade. Obras de grande envergadura só podem ser idealizadas por uma mente tranquila. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Um líder com a mente conturbada desencadeará uma visão míope que o impedirá de enxergar quem é a pessoa mais indicada para esta ou para aquela função. Um bom líder edifica relacionamentos enquanto participa das tarefas. Neemias, ele conseguiu a cooperação de pessoas de diferentes lugares, diferentes profissões e de diferentes personalidades. Bom líder é aquele que vê o potencial das pessoas e as encorajam a acreditarem em si mesma. O bom líder sabe delegar tarefas. Posição de liderança não significa isenção do trabalho, mas sim exemplo para os liderados. Utilizando-se do princípio da comunicação, Neemias nomeou as pessoas certas para os lugares certos, para fazer a coisa certa, e deu a eles e a elas as instruções certas. Ponto 2. Motivação, inspiração e trabalho. Neemias foi um líder que não apenas se preocupou em motivar os outros com palavras, mas ele se colocou à disposição para inspirá-los com o seu exemplo. Ele sabia que era apenas um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Devemos vigiar, pois a glória pertence unicamente a Deus. O verdadeiro líder é aquele que mantém firme a visão da meta a ser atingida. Esse foi o sucesso de Neemias. Ele se manteve firme mesmo debaixo de forte oposição. Apesar de Moisés, de Davi e de Paulo também terem mostrado possuir estas qualidades, é na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo que encontramos o nosso maior exemplo. Neemias, um homem que tinha um outro diferencial, a fé.
E segundo o comentarista, Deus só aceita uma fé que, primeiro, crê nas realidades espirituais, leva a justiça, busca a Deus, crê na sua bondade, tem confiança em Deus, obedece os seus mandamentos, vive segundo as promessas de Deus, não se conforma com este mundo, busca um lar celestial, abençoa a geração seguinte, recusa os prazeres do pecado, suporta a perseguição, pratica atos de justiça, sofre por amor a Deus e, finalmente, em hipótese alguma, retorna ao mundo de onde saiu. Ponto 3. Como reagir às críticas? Primeiro, não desanime com elas. Neemias é um exemplo de perseverança. Ele permaneceu firme mesmo sendo criticado, ameaçado e caluniado. Se ele fosse dar ouvidos aos maldizentes, certamente o muro não teria sido reedificado em apenas 52 dias. Nós devemos encarar as críticas como oportunidades de nos tornarmos ainda melhores na obra do Senhor. Segundo, não dê importância a elas. As críticas construtivas devem ser acolhidas e consideradas. As destrutivas, elas devem ser ignoradas. Elas não servem de parâmetros balizadores para a nossa caminhada. Dar atenção extremada às críticas é desperdiçar o precioso tempo que temos para empregar na realização das tarefas que o Senhor Deus nos confiou. E terceiro, ore pelos autores das críticas. Se as críticas forem construtivas, como já dissemos, cresça com elas. Se forem destrutivas, também como já dissemos, ignore-as. Mas lembre-se, em ambos os casos, ore por quem as proferiu. Os críticos devem estar sempre presentes em nossas orações. Nunca se esqueça, tudo o que acontece na minha e na sua vida está sob o controle e a permissão de Deus. E para todas as coisas, Ele tem um bom propósito. Concluindo, Neemias motivou com palavras e inspirou com o seu exemplo. Neemias trabalhava junto aos seus liderados. Neemias negou a si mesmo. Neemias evitou a soberba. Neemias considerou que toda honra e toda glória são devidas unicamente a Deus. E, finalmente, Neemias enfrentou os críticos orando e mantendo o foco no trabalho. Que possamos praticar o que aprendemos com a vida e o exemplo de Neemias. Na próxima semana, estudaremos a lição 4. As oposições não podem impedir o progresso na obra. Deus te abençoe. Boa aula e até o próximo Foco na Lição.